dependendo do horário que você esteja assistindo esse vídeo, né? Estamos aqui dando continuidade aos conteúdos do trabalho da disciplina de Geografia. Gente, primeiramente é bom tratar que, quando precisar, pode entrar em contato, né? Nós estamos estipulando os horários, né? Mas sabemos que a necessidade de conhecimento é sempre constante, né? Com isso, a Santa Rita viu através da necessidade de trabalharmos essas aulas para que vocês não ficassem parados, né? Dando continuidade ao conteúdo, na página 340, vemos a Terra no Universo. Essa parte do trabalho, né, compreende a necessidade de melhor compreender como se comporta o nosso planeta. Como já vimos em aulas anteriores, nós tratamos da Terra no sentido de seus movimentos, né? O movimento de rotação e o movimento de translação. O movimento de rotação que se dá o dia e a noite, ou seja, o ciclo de 24 horas, e esse movimento também de translação, que compreende os 365 dias do ano e 6 horas. Bem, voltando aqui, o Sistema Solar, por sua vez, pertence à galáxia, chamada de Via Láctea, constituído de aproximadamente 100 bilhões de estrelas. Como vocês podem perceber no livro de vocês, na página 340 e a 341, vem tratando da posição da Terra e os demais planetas em relação ao Sol. Porque há muito tempo se pensava que a Terra era o centro do universo, né? Mas isso foi modificado através do cientista polonês Nicolau Copérnico, que ele desenvolveu essa teoria do heliocentrismo. O Sol não gira em redor da Terra, como se acreditava anteriormente. É nosso planeta que gira ao redor do Sol, como é o fato do movimento de translação. Aí tem uma perguntinha abaixo: quantos planetas existem no nosso sistema solar e qual a posição da Terra do sistema solar? Inicia a contagem por Mercúrio, que é o primeiro planeta e mais próximo do Sol. Qual é a posição da Terra nesse sentido? Isso fica dúvidas e vamos tirando no decorrer das aulas. Nessa parte desse conteúdo vai ser uma parte mais teórica, uma parte mais de datas, para nós compreendermos sobre o tempo geológico da Terra, que nós vamos explicar um pouco mais à frente, como por exemplo a origem da Terra. Essa questão da origem da Terra conta de aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás, né? Isso foi o decorrer do início da formação da vida na Terra, né? No início, a Terra era semelhante a uma grande bola composta de minerais fundidos e incandescentes. Próximo à superfície, esse material pastoso e quente se resfriou lentamente e solidificou-se, dando origem às grandes placas rochosas que formaram a crosta terrestre. Esse período foi onde começou a parte de relevo, né? Formação dos relevos. Tivemos também, através desse processo de formação de relevo, que foi através da parte dos vulcanismos, né? Os vapores de água começaram, devido a essa lava sair, né, do interior da Terra, teve essas formações e com seus vapores começou-se a precipitação, ou seja, as chuvas. Esses vapores formaram nuvens espessas que condensaram e provocaram chuva volumosa. Na crosta, a água acumulou-se nas porções mais baixas do relevo. Originou-se os primeiros oceanos do planeta, há cerca de 3 bilhões de anos.
Os primeiros seres vivos, como bactérias, surgiram nos oceanos. Por volta de 550 milhões de anos atrás, outros seres vivos, como a estrela do mar, Pilóptas, já podiam ser encontrados nos oceanos, mas somente há cerca de 500 milhões de anos que alguns seres vivos passaram a se desenvolver fora d'água. Ou seja, é uma parte que a geografia procura estudar e detalhar sobre essa formação, assim como a ciência, da existência da vida na Terra, ou seja, a formação da vida. Começou-se com 4,5 bilhões de anos atrás até os dias atuais. Há cerca de 400 milhões de anos atrás, evoluíram algumas espécies de plantas, como as samambaias, e a de animais, como baratas, aranhas e os escorpiões. Nessa época surgiram também os primeiros peixes vertebrados. Mais tarde, há 350 milhões de anos, a superfície terrestre já era coberta por densas florestas. Nesse ambiente surgiram os anfíbios, que posteriormente se desenvolveram e se tornaram sapos e rãs. Aí muitos podem se perguntar, mas como é que se sabe essas datas? Essas datas são avaliadas através do carbono 14, né? Ou seja, através dos fósseis. Assim como a questão dos dinossauros, como comprovar que esses animais existiram? Ou seja, através de fósseis, isso é levado para o laboratório e feito esse análise do carbono 14. A formação desses animais, desses répteis gigantes, surgiram a partir mais ou menos de 200 milhões de anos atrás, né? Ou começaram essa parte dos répteis. Isso é uma teoria, gente, né? Não foi exatamente data X, né? Mas é aproximadamente dentro desse contexto dessas idades. Isso é dentro do contexto do tempo geológico, que é o tempo da Terra. De acordo com vários indícios, entre cerca de 4 milhões de anos e 1 milhão de anos atrás, surgiram os primeiros ancestrais do ser humano. A partir desse período, o clima na Terra passou por várias épocas de muito frio, e muitas áreas ficaram cobertas por gelo, cerca de aproximadamente 11 mil anos. Tais geleiras voltaram às proporções atuais em suas respectivas zonas polares. Você pode perceber que a Terra, nesse livro, vem datando 4,5 bilhões de anos atrás, até chegarmos aproximadamente a 4 milhões de anos, e 1 milhão de anos atrás começa a surgir a questão do ser humano, né? Ou seja, uma ordem decrescente, até chegar ao nascimento de Cristo, que isso há uma contagem diferente do nosso calendário, né? Já na página 344, vem falando desse tempo geológico, ou seja, esse estudo foi detalhado para melhor compreender essa movimentação do tempo, dessa evolução do nosso planeta. O que quer dizer o tempo geológico? O tempo em que foi construído a história da Terra, no qual ocorreram eventos naturais ao longo de sua formação. Isso é o conceito de tempo geológico. Como, por exemplo, temos uma tabela abaixo que vem falando desse tempo geológico, que são as eras Cenozoica, Menozoica, Paleozoica e Pré-Cambriana. Ou seja, o tempo Cenozoico dá aproximadamente de 2 milhões de anos até os dias atuais. O Terciário, de 70 a 2 milhões de anos.
O que aconteceu nesse tempo Cenozoico no Quaternário? Ocorreu as glaciações, surgimento dos ancestrais humanos, início do período geológico atual, nesse período. Já o terciário, de 70 a 2 milhões de anos, domínio dos mamíferos, macacos, baleias, cavalos, mamutes, a formação das grandes cadeias de montanhas, ou seja, a mudança desse contexto de relevos, como vocês podem ver, a questão do Himalaia, formação de planalto, planícies, essas elevações de terras, como o Brasil também não existe montanha, né? Temos planalto, rapinas, serras. Já o tempo Mesozoico, que é o tempo Cretáceo, Jurássico, que vai compreender esse surgimento de aves e mamíferos, domínio das grandes répteis, como a questão de dinossauros, o desenvolvimento das florestas coníferas gigantes, né? E a separação dos continentes, que vem falando sobre a Pangeia, né? O Pangeia, que era um só continente, um mundo, e depois foi se fragmentando através do movimento de placas, né? Essa ruptura de placas. Isso vamos estudar em períodos à frente, né? Tem o período Paleozoico, ou seja, a era Paleozoica, que permitia o surgimento dos primeiros répteis. Esse é um período entre 570 a 230 milhões de anos. Surgimento das primeiros répteis, aparecimento dos peixes, desenvolvimento dos primeiros animais invertebrados, como os molúsculos. Já a questão do pré-cambiano, que é a parte mais idosa da Terra, cerca de 4,5 bilhões de anos, surgimento dos primeiros seres vivos, como as bactérias, fungos e algas, formação dos oceanos, formação da crosta terrestre, ou seja, a origem da Terra. Ele que foi contado de uma forma de trás para frente, né? Para você compreender essa questão do surgimento da vida e da própria evolução do planeta Terra. Já a questão do tempo histórico é o tempo da humanidade, é o nosso tempo, o tempo que nós estamos vivendo, né? O tempo histórico compreende as datas e os eventos mais importantes, como a questão do surgimento, da chegada dos portugueses ao Brasil por volta de 1500, os seres humanos aprendendo o controle do fogo, cerca de 250 mil anos antes de Cristo, como assim a chegada do primeiro astronauta à Lua, Primeira Guerra Mundial, é um evento, é um tempo histórico diferente do tempo geológico. O tempo geológico compreende as modificações da Terra, né? A evolução da própria Terra. O tempo histórico compreende a evolução, o tempo da própria humanidade. Muitas mudanças foram ocasionadas por fenômenos naturais no decorrer do tempo geológico. A Terra adquiriu características bem parecidas com as quais possuía atualmente. Surgiram os primeiros seres humanos que, por sua vez, começou a desenvolver as suas técnicas. Gradativamente houve essas mudanças nessas paisagens. O ser humano ele tem essa característica de modificação, né? Por onde ele passa, ele vai evoluindo e vai se modificando, vai modificando os espaços. E nessa modificação, nesses eventos que o ser humano intervém, se dá o tempo histórico, né? Onde acontece as mudanças do tempo geológico, é um tempo mais, digamos, longo para ocorrer essas modificações, como o surgimento dos oceanos, como o próprio movimento de Pangeia, que foi a formação dos outros continentes, o rompimento da placa, e aí para desenvolver os outros continentes. E nisso
houve essa evolução tanto do planeta Terra e assim também com o surgimento de nós, seres humanos. Olha, nessa outra página aqui, essa página 346, vem falando um pouco sobre essa questão de teorias, né? Como o mito do povo chinês e o mito do povo neozelandês, né? O que vem a contexto com esse assunto que nós vamos falando do tempo histórico e do tempo geológico. Essas duas páginas aqui, gente, vem falando sobre mitos. Existem vários mitos sobre essa formação da Terra, sobre essa evolução natural do nosso planeta Terra. Isso vai ficar para vocês responderem. Alguns alunos já responderam esse pequeno questionário e você vai ver que é bem interessante que cada povo tem um contexto diferenciado dos cristãos e não cristãos sobre como evoluiu e como surgiu o planeta Terra. Temos também na página 348 e 349 um exercício para vocês responderem. Aqueles que responderam, beleza. Aqueles que não conseguiram responder, está aí para responder. Assim também na página 350 e 351. No momento, vamos na paradinha, daqui a pouco voltamos com diferentes maneiras de representar a Terra.